Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Olá, bom dia. O dono da JF, Joesley Batista, e o executivo Ricardo Saldi estão sendo transferidos neste momento da sede da Polícia Federal em São Paulo para Brasília. Os dois se entregaram na tarde de ontem, depois que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão deles a pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O repórter Bruno Tavares está na Polícia Federal em São Paulo e traz os detalhes ao vivo. Bruno, bom dia para você. Oi, Doni, bom dia para você, bom dia a todos. O comboio levando o empresário Joesley Batista e o executivo do Grupo JF, Ricardo Saldi, deixou aqui a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo exatamente às 10h29 da manhã. Esse comboio, a informação que a gente tem é de que está seguindo para o aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, onde um avião da Polícia Federal deve levar os dois para Brasília. Essa prisão ela começou ontem às 2h da tarde, eles chegaram aqui acompanhados pelos advogados às 2h da tarde, passaram a noite aqui e então agora há pouco deixaram a Superintendência da Polícia Federal, então estão em direção ao aeroporto de Congonhas. A informação que a gente tem agora é de que também as buscas feitas nesta manhã em endereços ligados ao grupo JF também já estão concluídas. Aqui na capital paulista foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão. Na casa do empresário Joesley Batista, no apartamento do executivo Ricardo Saldi, no apartamento do diretor jurídico do Grupo JF, o Francisco de Assis e Silva, e também num escritório jurídico ligado ao grupo. Esses 4 mandados, portanto, já foram cumpridos, as buscas já estão encerradas e também um 5º mandado de busca e apreensão no apartamento do ex-procurador Marcelo Miller também foi concluído, foi o primeiro a ser concluído logo cedo, logo de manhã, por volta de 8h da manhã. A gente continua acompanhando a movimentação por aqui. Doni. Muito obrigado pelas informações, Bruno Tavares. A gente vai agora com mais detalhes ao vivo, direto do aeroporto de Congonhas. Quem está por lá é o repórter César Galvão. Galvão, boa tarde. Olá, Doni, boa tarde a todos. Nós estamos acompanhando aqui o processo para transferência de Joesley Batista e de Ricardo Saldi. Aliás, bom dia, né? Nós tivemos uma informação de que o avião havia decolado de Brasília, o avião da Polícia Federal, por volta das 9h10 da manhã. Neste momento, o avião que vai fazer essa transferência está sobrevoando a Grande São Paulo, esperando autorização para pousar aqui em Congonhas. Havia uma expectativa de que Joesley e Ricardo Saldi fossem transferidos só no começo da tarde. Mas como as buscas nos endereços terminaram, todo esse material e os 2 presos que cumprem prisão temporária podem ser transferidos a qualquer momento. A gente sabe já que o comboio, trazendo os presos aqui para Congonhas, deixou a Polícia Federal há poucos instantes. Eles devem chegar aqui em no máximo 15 minutos. E a partir deste momento, sobem no avião e embarcam para Brasília. Doni. Obrigado, Galvão. E, confirmando, foram concluídos os mandados de busca e apreensão em São Paulo, nos endereços ligados a Joesley Batista e Ricardo Saldi, os executivos da JF, e também no Rio de Janeiro, no endereço do ex-procurador Marcelo Miller. A gente volta a qualquer momento com novas informações e a cobertura completa você acompanha no Jornal Hoje, às 1h20 da tarde, pelo horário de Brasília. O dono do Grupo JF, Joesley Batista, e o executivo Ricardo Saldi estão neste momento no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Os dois estão aguardando a transferência para Brasília num avião da Polícia Federal. Quem tem as informações para a gente é o repórter Jean Halpe, que sobrevoa Congonhas. Jean, boa tarde para você. Boa tarde, Sandra. Aqui do alto a gente acompanha toda a movimentação das últimas 3 horas no aeroporto de Congonhas. E o que todos esperam agora é a decolagem deste avião aí, o jato da Polícia Federal, que está esperando justamente para levar Ricardo Saldi e Joesley Batista para Brasília. Isso pode acontecer a qualquer momento. A informação que nós temos é que a Polícia Federal aguarda apenas a chegada dos malotes com material apreendido hoje pela manhã nas casas dos dois, na casa também do diretor jurídico do Grupo JF, o Francisco Assis e Silva, e ainda no escritório de advocacia que atuou no processo todo de delação premiada. Joesley Batista e Ricardo Saldi deixaram a sede da Polícia Federal, na zona oeste da capital paulista, por volta das 10h30 da manhã. A gente vê os detalhes agora na reportagem de Bruno Tavares. Joesley Batista, um dos donos do grupo JF, e o executivo da empresa, Ricardo Saldi, passaram a noite na Polícia Federal em São Paulo.
Joesley Batista e Ricardo Saldi não receberam visitas e nem prestaram um depoimento. Eu apurei que os dois chegaram aqui à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo bastante tensos e que Joesley Batista se emocionou ao entrar na carceragem. Os dois passaram o tempo todo em celas separadas, um espaço de 10 metros quadrados. A cela tem uma cama, uma mesa com um banco, um chuveiro e um vaso sanitário. Os dois se entregaram à Polícia Federal ontem à tarde. Ricardo Saldi foi o primeiro a chegar. Logo depois, Joesley Batista chegou em um carro prata. As prisões foram comemoradas por um grupo de pessoas. Elas soltaram fogos de artifício em frente à PF. Cadeia pra bandido! A prisão temporária de 5 dias foi decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Fachin determinou que os cumprimentos dos mandados deveria ocorrer com a máxima discrição e com a menor ostensividade, especialmente para preservar a imagem dos presos, evitando qualquer exposição pública. Os advogados pediram e o Supremo Tribunal Federal autorizou que Joesley e Saldi só façam o exame de corpo de delito no IML de Brasília. Às 10h29 da manhã, um comboio deixou a sede da Polícia Federal levando Joesley e Saldi para o aeroporto de Congonhas. Joesley estava sério e tinha um terço nas mãos. Pouco depois das 10 da manhã, os carros da Polícia Federal chegaram ao aeroporto. O repórter César Galvão estava lá. Eles acabaram de passar por esse portão de serviço aqui do aeroporto de Congonhas e estão neste momento seguindo, escoltados por um carro da Polícia Federal. Um carro levava Ricardo Saldi, o carro preto, e o carro prata levava o empresário Joesley Batista. Eles foram transportados separadamente. O repórter Jean Halpe também acompanhou do Globocop a chegada de Joesley e Saldi. Daqui de cima a gente vê agora os dois carros trazendo Joesley Batista e Ricardo Saldi. O jato da Polícia Federal veio de Brasília com a missão de fazer a transferência de Joesley e Ricardo Saldi. Pousou aqui às 10h45 da manhã. Logo após o pouso, o piloto recebe orientações da torre de controle. Papá Romeu, Papá Fox November, Solos 45, libera esquerda, ingressa na Mike. Ricardo Saldi, de camisa azul listrada, e Joesley Batista, de camisa branca, estão indo para Brasília, onde vão prestar depoimento e cumprir a prisão temporária. E agora cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir como fica o acordo de delação dos dirigentes da JF. Quem mostra é a repórter Gioconda Brasil. A prisão de Joesley Batista e de Ricardo Saldi é a primeira consequência prática da suspensão parcial dos benefícios do acordo de delação premiada assinado pelos executivos da JF em maio. Na decisão, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, disse que omitir fatos como o aconselhamento do ex-procurador Marcelo Miller nas negociações para a assinatura do acordo é uma atitude que permite concluir que, em liberdade, os colaboradores encontrarão os mesmos estímulos para ocultar parte das provas e que, ao que tudo indica, eles entregaram provas de forma parcial e seletiva. 3 meses depois de fornecer áudios que envolvem o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves, do PSDB, Joesley entregou áudios que incriminam a si próprio e a Ricardo Saldi. Gravações que mostram que eles não deram tudo o que tinham contra políticos e que foram provavelmente ajudados por Miller a fazer a delação. Por esse motivo, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu rescisão do acordo e o fim dos benefícios aos delatores. O acordo prevê a possibilidade de revisão quando o delator mentir ou omitir, total ou parcialmente, em relação a fatos ilícitos que praticou, participou ou tem conhecimento, e se ficar provado que o colaborador sonegou ou suprimiu provas que tinha em seu poder, assim como fatos ilícitos de que tivesse conhecimento. Em seguida, o acordo determina que, em caso de rescisão por responsabilidade do colaborador, ele perderá automaticamente direito aos benefícios, permanecendo rígidas e válidas todas as provas produzidas, inclusive depoimentos e documentos que tiverem sido apresentados. Na semana passada, Janot afirmou que as provas continuam válidas, mesmo com a revisão do acordo. A eventual rescisão do acordo não invalida, repito, não invalida as provas até então oferecidas.
Hoje, o jornal o Globo publicou que 6 dos 11 ministros do STF confirmaram que os depoimentos e as provas apresentadas por Joesley e Saldi podem ser aproveitados nas investigações, mesmo com a decisão do ministro Edson Fachin de suspender o acordo de delação temporariamente. Uma das provas levantadas a partir da delação foi o flagrante do ex-deputado e do ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, pegando uma mala de dinheiro que o Ministério Público diz ser do presidente. Temer foi denunciado por corrupção passiva no exercício do cargo. Com a ajuda de aliados na Câmara, conseguiu maioria para barrar a denúncia. Outro político gravado por Joesley foi o senador Aécio Neves, do PSDB. Ele chegou a ter o mandato suspenso no Senado após a revelação de que pediu R$2 milhões a Joesley. Seu primo, Frederico Pacheco, acionado para pegar o dinheiro, foi preso. Foi a delação com o maior número de políticos citados, mais de 1.800. Os áudios que provocaram a reviravolta na delação da JIF foram gravados, segundo a Procuradoria, no dia 17 de março. Faziam parte de um conjunto de novas provas que os colaboradores pretendiam apresentar para fortalecer o conteúdo da delação. O material foi entregue pelos executivos aos investigadores no dia 31 de agosto. Na gravação, Joesley e Saldi falam sobre prisão. Os áudios mostram como Joesley achava que tinha o poder de selar o destino dos executivos da JIF nas investigações. Porque no final, a realidade é essa. Nós não vai ser preso. Nós sabemos que nós não vai. Vamos fazer tudo, menos ser preso. Joesley e Saldi sabem agora que estavam errados. Em nota, a JIF disse que Joesley Batista e Ricardo Saldi se apresentaram voluntariamente à Superintendência da Polícia Federal. A nota diz ainda que os dois reafirmam que não mentiram nem omitiram informações no processo que levou ao acordo de colaboração premiada e que estão cumprindo o acordo. Rodrigo Janot entra na última semana à frente da Procuradoria-Geral da República em meio à reviravolta na delação dos executivos da JIF e com muitas decisões para tomar. A reportagem é de Letícia de Oliveira, de Brasília. O mandato de Rodrigo Janot como Procurador-Geral da República termina no domingo. Antes disso, ele deve apresentar uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer, em fase final de preparação. A defesa do presidente tenta evitar que isso aconteça. Os advogados do presidente recorreram ao Supremo Tribunal Federal para que Janot seja considerado suspeito de atuar em casos contra Temer. A defesa alega perseguição ao presidente, o que Janot nega. Se for atendido, o pedido pode levar à anulação de investigações já realizadas. No fim de agosto, o ministro Luiz Edson Fachin rejeitou esse pedido, por entender que não havia indicação de parcialidade por parte do procurador. Mas Temer recorreu. Em outra frente, a defesa de Temer tenta suspender a apresentação de eventuais denúncias e novos inquéritos contra Temer, até uma definição sobre a delação dos executivos da JIF. No julgamento, a defesa pede a discussão sobre a validade das provas entregues no acordo. O segundo pedido foi feito logo após a divulgação das novas conversas gravadas pelos delatores da JIF. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, marcou para a próxima quarta-feira o julgamento dos dois casos. Ministros e juristas já se manifestaram a favor da validade das provas. Rodrigo Janot vai usar o material recolhido hoje na empresa e nas casas de Joesley Batista, Ricardo Saldi, Francisco de Assis e Silva e do ex-procurador Marcelo Miller para definir se o acordo de delação da JIF será mantido ou se os delatores perderão os benefícios. O MPF atuou na mais absoluta boa-fé para a celebração desse acordo. Se ficar provada qualquer ilicitude, o acordo de colaboração premiado será rescindido. Poderá chegar até a rescisão. Federal ontem à tarde. Ricardo Saldi foi o primeiro a chegar. Logo depois, Joesley Batista chegou em um carro prata. As prisões foram comemoradas por um grupo de pessoas. Elas soltaram fogos de artifício em frente à PF. Cadeia pra bandido! A prisão temporária de 5 dias foi decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Fachin determinou que os cumprimentos dos mandados deveria ocorrer com a máxima discrição e com a menor ostensividade, especialmente para preservar a imagem dos presos, evitando qualquer exposição pública.
Os advogados pediram e o Supremo Tribunal Federal autorizou que Joesley e Saldi só façam o exame de corpo de delito no IML de Brasília. Às 10h29 da manhã, um comboio deixou a sede da Polícia Federal levando Joesley e Saldi para o aeroporto de Congonhas. Joesley estava sério e tinha um terço nas mãos. Pouco depois das 10 da manhã, os carros da Polícia Federal chegaram ao aeroporto. O repórter César Galvão estava lá. Eles acabaram de passar por esse portão de serviço aqui do aeroporto de Congonhas e estão, neste momento, seguindo, escoltados por um carro da Polícia Federal. Um carro levava Ricardo Saldi, o carro preto, e o carro prata levava o empresário Joesley Batista. Eles foram transportados separadamente. O repórter Jean Halpe também acompanhou do Globocop a chegada de Joesley e Saldi. Daqui de cima a gente vê agora os dois carros trazendo Joesley Batista e Ricardo Saldi. O jato da Polícia Federal veio de Brasília com a missão de fazer a transferência de Joesley e Ricardo Saldi. Pousou aqui às 10h45 da manhã. Logo após o pouso, o piloto recebe orientações da torre de controle. Papá Romeu, Papá Fox November, solo 45, libera esquerda, ingressa na Mike. Ricardo Saldi, de camisa azul listrada, e Joesley Batista, de camisa branca, estão indo para Brasília, onde vão prestar depoimento e cumprir a prisão temporária. E agora cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir como fica o acordo de delação dos dirigentes da JF. Quem mostra é a repórter Gioconda Brasil. A prisão de Joesley Batista e de Ricardo Saldi é a primeira consequência prática da suspensão parcial dos benefícios do acordo de delação premiada assinado pelos executivos da JF em maio. Na decisão, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, disse que omitir fatos como o aconselhamento do ex-procurador Marcelo Miller nas negociações para a assinatura do acordo é uma atitude que permite concluir que, em liberdade, os colaboradores encontrarão os mesmos estímulos para ocultar parte das provas e que, ao que tudo indica, eles entregaram provas de forma parcial e seletiva. 3 meses depois de fornecer áudios que envolvem o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves, do PSDB, Joesley entregou áudio cortados separadamente. O repórter Jean Halpe também acompanhou do Globocop a chegada de Joesley e Saldi. Daqui de cima a gente vê agora os dois carros trazendo Joesley Batista e Ricardo Saldi. O jato da Polícia Federal veio de Brasília com a missão de fazer a transferência de Joesley e Ricardo Saldi. Pousou aqui às 10h45 da manhã. Logo após o pouso, o piloto recebe orientações da torre de controle. Papá Romeu, Papá Fox November, solo 45, libera esquerda, ingressa na Mike. Ricardo Saldi, de camisa azul listrada, e Joesley Batista, de camisa branca, estão indo para Brasília, onde vão prestar depoimento e cumprir a prisão temporária. E agora cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir como fica o acordo de delação dos dirigentes da JF. Quem mostra é a repórter Gioconda Brasil. A prisão de Joesley Batista e de Ricardo Saldi é a primeira consequência prática da suspensão parcial dos benefícios do acordo de delação premiada assinado pelos executivos da JF em maio. Na decisão, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, disse que omitir fatos como o aconselhamento do ex-procurador Marcelo Miller nas negociações para a assinatura do acordo é uma atitude que permite concluir que, em liberdade, os colaboradores encontrarão os mesmos estímulos para ocultar parte das provas e que, ao que tudo indica, eles entregaram provas de forma parcial e seletiva. 3 meses depois de fornecer áudios que envolvem o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves, do PSDB, Joesley entregou áudios que incriminam a si próprio e a Ricardo Saldi. Gravações que mostram que eles não deram tudo o que tinham contra políticos e que foram provavelmente ajudados por Miller a fazer a delação. Por esse motivo, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu rescisão do acordo e o fim dos benefícios aos delatores. O acordo prevê a possibilidade de revisão quando o delator mentir ou omitir, total ou parcialmente, em relação a fatos ilícitos que praticou, participou ou tem conhecimento, e se ficar provado que o colaborador sonegou ou suprimiu provas que tinha em seu poder, assim como fatos ilícitos de que tivesse conhecimento.
Em seguida, o acordo determina que, em caso de rescisão por responsabilidade do colaborador, ele perderá automaticamente direito aos benefícios, permanecendo rígidas e válidas todas as provas produzidas, inclusive depoimentos e documentos que tiverem sido apresentados. Na semana passada, Janot afirmou que as provas continuam válidas, mesmo com a revisão do acordo. A eventual rescisão do acordo não invalida, repito, não invalida as provas até então oferecidas. Hoje, o jornal o Globo publicou que 6 dos 11 ministros do STF confirmaram que os depoimentos... Quem mostra é a repórter Gioconda Brasil. A prisão de Joesley Batista e de Ricardo Saldi é a primeira consequência prática da suspensão parcial dos benefícios do acordo de delação premiada assinado pelos executivos da JF em maio. Na decisão, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, disse que omitir fatos como o aconselhamento do ex-procurador Marcelo Miller nas negociações para a assinatura do acordo é uma atitude que permite concluir que, em liberdade, os colaboradores encontrarão os mesmos estímulos para ocultar parte das provas e que, ao que tudo indica, eles entregaram provas de forma parcial e seletiva. 3 meses depois de fornecer áudios que envolvem o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves, do PSDB, Joesley entregou áudios que incriminam a si próprio e a Ricardo Saldi. Gravações que mostram que eles não deram tudo o que tinham contra políticos e que foram provavelmente ajudados por Miller a fazer a delação. Por esse motivo, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu rescisão do acordo e o fim dos benefícios aos delatores. O acordo prevê a possibilidade de revisão quando o delator mentir ou omitir, total ou parcialmente, em relação a fatos ilícitos que praticou, participou ou tem conhecimento, e se ficar provado que o colaborador sonegou ou suprimiu provas que tinha em seu poder, assim como fatos ilícitos de que tivesse conhecimento. Em seguida, o acordo determina que, em caso de rescisão por responsabilidade do colaborador, ele perderá automaticamente direito aos benefícios, permanecendo rígidas e válidas todas as provas produzidas, inclusive depoimentos e documentos que tiverem sido apresentados. Na semana passada, Janot afirmou que as provas continuam válidas, mesmo com a revisão do acordo. A eventual rescisão do acordo não invalida, repito, não invalida as provas até então oferecidas. Hoje, o jornal o Globo publicou que 6 dos 11 ministros do STF confirmaram que os depoimentos e as provas apresentadas por Joesley e Saldi podem ser aproveitados nas investigações, mesmo com a decisão do ministro Edson Fachin de suspender o acordo de delação temporariamente. Uma das provas levantadas a partir da delação foi o flagrante do ex-deputado e do ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, pegando uma mala de dinheiro que o Ministério Público diz ser do presidente. Temer foi denunciado por corrupção passiva no exercício do cargo. Com a ajuda de aliados na Câmara, conseguiu maioria para barrar a denúncia. Outro político gravado por Joesley foi o senador Aécio Neves, do PSDB. Ele chegou a ter o mandato suspenso no Senado após a revelação de que pediu R$2 milhões a Joesley. Seu primo, Frederico Pacheco, acionado para pegar o dinheiro, no processo todo de delação premiada. Joesley Batista e Ricardo Saldi deixaram a sede da Polícia Federal, na zona oeste da capital paulista, por volta das 10h30 da manhã. A gente vê os detalhes agora na reportagem de Bruno Tavares. Joesley Batista, um dos donos do grupo JF, e o executivo da empresa, Ricardo Saldi, passaram a noite na Polícia Federal em São Paulo. Joesley Batista e Ricardo Saldi não receberam visitas e nem prestaram um depoimento. Eu apurei que os dois chegaram aqui à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo bastante tensos e que Joesley Batista se emocionou ao entrar na carceragem. Os dois passaram o tempo todo em celas separadas, um espaço de 10 metros quadrados. A cela tem uma cama, uma mesa com um banco, um chuveiro e um vaso sanitário. Os dois se entregaram à Polícia Federal ontem à tarde. Ricardo Saldi foi o primeiro a chegar. Logo depois, Joesley Batista chegou em um carro prata. As prisões foram comemoradas por um grupo de pessoas. Elas soltaram fogos de artifício em frente à PF.
A prisão temporária de 5 dias foi decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Fachin determinou que os cumprimentos dos mandados deveria ocorrer com a máxima discrição e com a menor ostensividade, especialmente para preservar a imagem dos presos, evitando qualquer exposição pública. Os advogados pediram e o Supremo Tribunal Federal autorizou que Joesley e Saldi só façam o exame de corpo de delito no IML de Brasília. Às 10h29 da manhã, um comboio deixou a sede da Polícia Federal levando Joesley e Saldi para o aeroporto de Congonhas. Joesley estava sério e tinha um terço nas mãos. Pouco depois das 10 da manhã, os carros da Polícia Federal chegaram ao aeroporto. O repórter César Galvão estava lá. Eles acabaram de passar por esse portão de serviço aqui do aeroporto de Congonhas e estão, neste momento, seguindo, escoltados por um carro da Polícia Federal. Um carro levava Ricardo Saldi, o carro preto, e o carro prata levava o empresário Joesley Batista. Eles foram transportados separadamente. O repórter Jean Halpe também acompanhou do Globocop a chegada de Joesley e Saldi. Daqui de cima a gente vê agora os dois carros trazendo Joesley Batista e Ricardo Saldi. O jato da Polícia Federal veio de Brasília com a missão de fazer a transferência de Joesley e Ricardo Saldi. Pousou aqui às 10h45 da manhã. Logo após o pouso, o piloto recebe orientações da torre de controle. Papá Romeu, Papá Fox November, solo 45, libera esquerda, ingressa na Mike. Ricardo Saldi, de camisa azul listrada, e Joesley Batista, de camisa branca, estão indo para Brasília, onde vão prestar depoimento e cumprir a prisão temporária. E agora cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir